Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 3 de outubro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Pesquisa do Data Senado revela: falta de apoio dos partidos é a principal dificuldade apontada por mulheres candidatas. Tropas federais vão ajudar em transporte de urnas e na segurança de eleições. E na última reportagem da nossa série Brasil 200, veja como a população brasileira está vivendo mais e como isso afeta as aposentadorias. A falta de apoio dos partidos é a principal dificuldade apontada pelas mulheres para se candidatar a cargos políticos. É o que mostra a pesquisa promovida pela Procuradoria Especial da Mulher do Senado. 1.091 pessoas de todo o país foram ouvidas entre agosto e setembro. Os dados revelam que o eleitor brasileiro não faz restrição à participação feminina na política. Para 83% da população, o sexo do candidato não influencia o voto. 79% afirmam que já votaram em alguma mulher para cargo eletivo. Entre elas, 62% disseram ter disposição para se candidatar a cargo público, percentual semelhante entre os homens, 66%. Os principais motivos alegados pelas mulheres para não se candidatar são a falta de apoio dos partidos políticos, para 41%, e a dificuldade de concorrer com homens, para 19%. Segundo o coordenador da pesquisa, a população ainda desconhece iniciativas do Legislativo para promover a igualdade entre os sexos na política, como a proposta que aumenta a reserva de vagas para mulheres nas eleições proporcionais dos atuais 30% para 50%. Apesar disso, quando a gente informou a população sobre alguns projetos de lei que estão em tramitação, a gente obteve mais de 74% de aprovação para todos eles. Essa especialista em questões de gênero destaca que as mulheres têm alcançado bons níveis de escolaridade e são maioria da população. Portanto, deveriam ocupar mais espaço na política. O que a gente quer mostrar é que as mulheres estão dispostas a participar, que elas têm condições de participar e que elas precisam que o sistema político-partidário, que é excessivamente masculino, acredite nelas e que a sociedade cobre desse sistema a valorização do papel da mulher. O Tribunal Superior Eleitoral já autorizou o envio de tropas federais para auxiliar nas eleições de quase 250 municípios. O número pode aumentar até domingo. 30 mil militares devem trabalhar, mesmo efetivo utilizado no último pleito. As tropas federais ajudam no transporte das urnas para localidades de difícil acesso e também em municípios onde o acirramento da disputa política pode comprometer a segurança do processo eleitoral. Nós já tivemos no passado situações de cartório eleitoral invadido, de incêndio no próprio cartório eleitoral. Nessas localidades onde já há um histórico de incidentes é que nós requisitamos ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica, através do Ministério da Defesa, que se dirijam para garantir a tranquilidade no dia da eleição. É o juiz eleitoral do município que decide se o apoio das tropas federais é necessário. O pedido de reforço na segurança deve ser aprovado pelo Tribunal Regional Eleitoral e também pelo Tribunal Superior Eleitoral. Depois, junto com o Ministério da Defesa, é escolhida a força que será destacada, Exército, Marinha ou Aeronáutica, e também quantos oficiais serão enviados. Grande parte é do Exército brasileiro, né? A Marinha e a Força Aérea vão contribuir no apoio logístico, sendo que a Marinha também participará para a garantia da lei da ordem no Complexo da Maré, né, no Rio de Janeiro. Cada grande unidade militar, né, comando de área, hoje já está com sua ligação com o TRE local, com o juiz eleitoral responsável pelaquela seção, por aquela zona eleitoral. A atuação das forças federais das três armas são sempre elogiadas pela própria população, que traz tranquilidade, e naquelas localidades onde o debate se torna mais violento, a presença inibe de forma total
a possibilidade de um grupo ou outro tomarem posições mais radicais. A população brasileira hoje vive mais. A relação entre trabalhadores ativos e aposentados está mudando e afeta a previdência de forma preocupante. Como bancar os custos com aposentadoria e gastos para garantir a qualidade de vida e saúde na velhice? Na terceira e última reportagem da nossa série Brasil 200, o repórter Hermes Coelho mostra alguns cenários para o futuro. A expectativa de vida ao nascer é hoje de 71,5 anos para homens e 78,5 para mulheres. Em 2060, serão de 78 anos e de 84,4 respectivamente. O número crescente de pessoas nessa faixa etária exigirá mais investimentos do poder público e amparo legal superior ao que existe atualmente. As famílias estão menores. E quem é que vai cuidar da população idosa quando esse idoso necessitar de uma maior atenção? Esse é um desafio não somente para o Estado brasileiro, mas para a sociedade brasileira. O Estado ainda é muito ineficiente e insuficiente na oferta de serviços para cuidado de idosos. Então, o peso dessa população que está envelhecendo, que está adoecendo, vai recair cada vez mais sobre as mulheres. O déficit previdenciário é outro obstáculo a ser superado. Uma população mais velha predominante precisará ser sustentada pela força de trabalho. Hoje, para cada aposentado, há 10 trabalhadores ativos. Em 2050, a proporção cairá. Será de um idoso para 3 pessoas em idade produtiva. Se você tem um número de pessoas em idade ativa, isso significa dizer que você vai ter um volume muito maior de contribuição em relação àqueles que estão aposentados. Mas para isso é preciso que os governantes estejam atentos em relação a isso, inclusive desenvolvendo mecanismo e colocando isso nas plataformas de governo. A arrecadação tem sido menor que as despesas. A Previdência Social terminou 2013 com um déficit de 51,2 bilhões de reais, valor 14,8% maior que o registrado em 2012. O saldo vermelho pesa diretamente nas contas do governo. Dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento mostram que 3 em cada 20 brasileiros com mais de 65 anos não têm aposentadoria e 40% dos trabalhadores não economizam para isso. A maioria de nossos aposentados recebe em média R$ 46 ou menos por dia. Menos de 3 em cada 10 profissionais autônomos estão poupando dinheiro para a velhice. O cenário para o futuro é sombrio. Em 2050, somente 7 em cada 10 adultos com idade para deixar o trabalho terão recursos para isso. Ou seja, entre 15 e 22 milhões de idosos não terão economizado para a aposentadoria quando 2050 chegar. Quando você tem isso que nós chamamos de janela de oportunidade, que você tem uma população em idade de trabalho e essa população ela não contribui de maneira adequada nesse processo, o que vai acontecer é que essas pessoas lá na frente elas vão sobrecarregar o Tesouro Nacional, vão sobrecarregar o Estado. Significa dizer que vão sobrecarregar os contribuintes. Reformar a Previdência e mudar a cultura da sociedade para observar os direitos dos mais velhos são fundamentais para colocar essas soluções em prática. Transformações que um povo culturalmente diverso, criativo, aberto como o nosso terá a oportunidade de fazer. Afinal, somos 202 milhões de responsáveis pelo nosso futuro. Acho que o país é um país gerador de muita riqueza, de um povo trabalhador e que tem que ter uma perspectiva futura muito próspera. Sou otimista porque eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. Os brasileiros vão às urnas neste domingo e os veículos de comunicação do Senado vão trazer todas as notícias das eleições de 2014, do voto de eleitores e candidatos até os últimos resultados. A TV Senado preparou uma cobertura especial para a festa da democracia.
Mais de 100 profissionais da TV, rádio, agência e jornal acompanham as votações durante todo o dia e trazem os resultados ao vivo, direto do Tribunal Superior Eleitoral. Os veículos de comunicação do Senado, eles trabalham em cima de dados concretos, de informações oficiais. A gente não trabalha muito a ideia de prospecção, a ideia do debate político partidário, até pela natureza do Senado. Ou seja, os nossos veículos são mais formais na cobertura, vamos dizer assim. Na TV Senado serão 3 boletins durante a programação, ao meio-dia, às 2 e às 4 da tarde. E a partir das 5 horas, um programa especial com reportagens sobre o movimento dos eleitores e candidatos nas ruas de todas as regiões do país, com o apoio das TVs legislativas. E mais, debates, entrevistas e comentários de especialistas sobre os desafios do Brasil e dos estados para os próximos 4 anos, até o resultado final. É uma cobertura a partir da ótica do parlamento. E o parlamento é constituído de vários partidos políticos, de várias opiniões diferentes. Então, a gente cobre a partir dessa perspectiva. A cobertura continua na segunda-feira com edições especiais dos noticiários e boletins da TV Senado, trazendo todos os números do primeiro turno. E o Jornal do Senado será impresso com os resultados das eleições 2014. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.